Diretamente aqui dos estúdios da Sebo CD, na Rua Goiás 112, UBA. Hoje o assunto é sério. Não que os outros podcasts que fizemos não seja sério, mas hoje vamos falar de um assunto muito pertinente, que é sobre autismo. E para falar sobre isso, trouxemos duas renomadas pessoas aqui. A Marília Parreira. Tudo bem, Marília? Tudo bem. E o Jota Arantes. A Marília, que é neuropsicóloga, ela é especialista em autismo e professora do curso de capacitação em autismo para psicólogos, falei certo? E o Jota Arantes, que é cineasta, pesquisador sobre autismo, escritor e também palestrante. Mas antes de falar com eles, vou apresentar a nossa equipe. Sobe a vinheta. Sebo CDs, excursões e viagens. Saladeria UD. Terapias Divino Amor. Transformando vidas sistêmicas. Marília Parreira, diagnóstico de autismo. Traves e Clever, máquinas operatrizes. E Tiago Machado, técnico em informática, apresentam Podcast. Estou aqui hoje com o Moacir. Fala, Moacir. Beleza? Tudo certo? Hoje é mais sério, hein? Júlia. Oi, gente. Não quer dizer que seja sério. Vocês não podem dar um sorrisinho, hein? Entendeu? Tô lá com o Lucas no apoio. Valeu, Lucas. Obrigadão. E com o Thiago, o nosso homem do computador aqui. Marília, muito obrigado por você ter vindo, tá? É uma pessoa muito nova, igual você, já ser renomada como é, tá? É muito estudo, né? Claro. Vamos falar. Se eu quer fazer uma pergunta de cara para começar agora para vocês dois, parece que autismo tá na moda, né? Todo mundo virou autista, é isso mesmo? Quer que eu fale ou não falo? Pode começar. Uma coisa que antes me incomodava muito, né? Eu tava andando assim, em algum lugar e tal. Eles falavam, fiquei sabendo que você é autista, é verdade, sou. Mas você não tem cara de autista. Isso me incomodava muito, né? Hoje a gente ouve mais aquela coisa de, você é autista? Agora, agora todo mundo é autista. Então são dois clichês que a gente ouve e com o tempo a gente aprende a relevar. Hoje eu não fico mais dolorido por isso. Agora, muito me preocupa quando a gente ouve isso de médicos. Muito me preocupa quando a gente ouve isso de psicólogos. Porque são pessoas que precisam estar preparadas para isso. Estudar um pouco mais sobre autismo. E às vezes isso não acontece. Vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver e tem a ver também. Qualquer disfunção psicológica, todo mundo. Ou você é doido ou você é normal. Para ninguém não é. O cara é o mesmo nicho. É autismo. Graças hoje aos estudos, estão começando a selecionar. Tanto que eu citei sobre o manicômio, eu já pegava o manicômio e fechava todo mundo lá dentro, a pessoa, até um descanso, para descansar, tirar a pessoa de convívio com a sociedade, jogava todo mundo. Eles fariam lá. E às vezes a pessoa que ela tem um tratamento, tudo não era reconhecido, né? E aí, dado como doido, aí piorava ou morria lá. Graças a Deus tem esses estudos. Inclusive, você está sendo muito procurado, até de gente fora de outros países, por esse método que você desenvolveu. Fala um pouco sobre esse método, por favor. Então, mas respondendo um pouco a sua pergunta anterior, sempre existiu o autismo. Uhum. Ele só não era tão divulgado, não era tão falado como é hoje. Eu falo que na pandemia deu um boom de informações e acabou que a gente teve mais acesso à internet. Sobre o neurovetor, eu fui desenvolvendo a partir das minhas observações dentro do consultório, né, que eu fazia ele naturalmente, e aí com as demandas crescendo, eu precisei estruturar ele. E o neurovetor faz parte do processo da investigação, ali no início, na triagem, que é quando a gente vai entender porque muita gente chega com a característica, agora eu estou assim, e antes, como que era? Né? Então, na triagem eu consigo avaliar se faz sentido essa questão do autismo ou se pode ser algum outro transtorno, que não o autismo, para direcionar para avaliação completa. E o que pode investigar o autismo? Assim, tem um curso, igual os citogramas médicos fazendo essa pergunta. Não sei se eu vou perguntar. Você falou assim, o autista ele não fica autista, ele nasce
autista. E às vezes a pessoa tem um grau de autismo, mas ela não sabe, ela não procura. Como que é identificado isso? Aonde que leva a pessoa para descobrir se ela tem autismo ou não? Porque nem todo profissional está preparado hoje, não é? Médico. Quem te procura, por exemplo? Especialista em autismo. Eu acho que é o primeiro ponto. Todo profissional pode fazer avaliação? Pode, mas se ele for especializado em autismo, tendo experiência prática, porque uma coisa é você fazer o curso, né, de autismo, e aí eu falo que a teoria é muito diferente da prática. Então, eu tenho o curso depois que eu tive a prática, no início. Então, eu tive a prática dentro de casa, enquanto esposa e mãe de autistas. Quase coloca. E aí foi uma coisa muito engraçada, porque quando o Jota fez a avaliação dele, começou a chegar no meu consultório autistas, adultos, adolescentes, e aí eu comecei a ter essa experiência no consultório também. E aí eu fui entendendo mais sobre esse desenvolvimento. E aí eu falei, vou fazer um curso. E aí eu fiz alguns cursos. Eu vou jogar uma pedra na caixa de marimbondo agora. Pode? Pode. Aqui eu fico mais à vontade. À vontade. Ela fez especialização em neuropsicologia. E eu vou falar. Posso falar? Foi decepcionante o que ela viu ali em relação à neurodivergência. Ela aprendeu muita coisa dentro da neuropsicologia. Mas ela falava para mim, olha aqui, olha o tamanho da matéria sobre autismo. Era 1,5 páginas. Passava pelo autismo, assim. E muito superficial. Muito superficial. É ridículo. Ridículo. É uma pós-graduação em neuropsicologia. Você tinha que aprofundar. Não aprofunde em neurodivergência. Então não é só também ser neuropsicólogo. A minha pergunta foi até meio evasiva, até que ela não perguntou, mas eu quis chegar a isso, que eu não soube me expressar. Entendeu? Porque assim, a pessoa procura pessoas especializadas em autismo. O autismo, como ele tem número, grau 1, grau 2, grau 3, é tudo mesmo. Porque como a pessoa às vezes passa a vida inteira com autismo sem saber, ela... Sim, acontece. E tem muita gente que quer ser autista também, né? Não é? Tem muita gente que quer ser autista também. Uma curiosidade sobre isso aí que eu vou falar depois. O mecanismo disso para poder... Porque eu dou aula de exercícios, né? E muitas vezes a gente encontra essa pessoa. Olha, não é fácil para a gente que não tem todo o conhecimento, né? Porque você está lidando com o filho dos outros, tem uma porção de outros coleguinhas que não pode ouvir de forma nenhuma alguma extravasio ou dedicação, porque muitas vezes até despercebido, né? Você não sabe, porque a criança não fala, pai não fala, mãe não fala, então você fica desesperado naquele assunto. Como é que aborda, né? Pois é, aí a gente, pelo fato mais experiente, inclusive, você passa a notar alguns, chega mais, conversa honestamente com o pai, com a mãe, né? Procura o melhor ambiente para ele, ou você percebe, né, que talvez se ele fizesse uma coisa mais simples, né, não forçasse tanto, seria melhor. Então a gente conseguiu colocar com os colegas uma maneira mais específica. Mas a gente não tem esse preparo. E aí? Como é que faz? E aí? E qual que é o preparo, né? Eu acho que primeiro a criança precisa querer. Né? E aí eu lembro muito Desculpa aí. E aí eu lembro muito do Henrique, que ele fala assim, eu não quero ir pro karatê, mas eu vou aprender o primeiro kata. O dia que eu aprender, eu vou parar. Né? Então, Já está avisando. Já avisou? Ele vai querer o outro. Que ele queria outra coisa. E, por exemplo, ele ama Pilates. Porque é algo individual, traz consciência corporal.
E ele se desenvolveu muito bem no Pilates. Muito mais do E a que gente, no e a terapia. gente ouve. A diferença é ouvir. O principal é o ouvir. Por exemplo, a criança sai com diagnóstico, vai lá na clínica e sai com diagnóstico. E agora? E agora? O que eu vou fazer agora? Aí eles vão lá na internet, bate um Google, aparece um monte de terapias diversas, métodos diversos, e aí começa a enfiar um monte de terapia, e essas terapias às vezes não questionam a criança o que ela está achando, apenas treina a criança. E ela vai sair dali sobrecarregada. Com certeza. Né? Nesse caso aqui que nós fizemos, é uma forma diferente de agir que respeita a neurodivergência, né? Você ouve a criança, isso tá bom para você? Tá legal? Tá? Não tá? Você não consegue falar? Porque tem casos que é autista que não fala. Vai pro computador, fica a pessoa do computador lá e eu no computador aqui, digitando. Acontece desse jeito. Divide as Vamos ideias. saber o que você quer, o que você gosta, porque se não ouvir a pessoa autista, você nunca vai acertar. Com certeza. Acho que o primeiro passo é conferir o que a criança ou qualquer pessoa autista, o que ela quer. Porque ela sabe sobre as dificuldades e as facilidades dela. Mesmo que às vezes ela não sabe nomear, ela vai saber se ela gosta ou se ela não gosta de alguma coisa. É que na nossa atividade, ela é muito pequena de variedades, apesar de que ter modalidades, N modalidades, né? Que a natação é individual, mas se não existe o preparo, não tem como fazer experiência. Então, você acaba sofrendo, entre aspas, lógico que você tem que respeitar todo o ser humano, porém, você desgasta, né? Porque você tem todo um trabalho querendo fazer, e o pai, a mãe, né, muitas vezes leva justamente para ter uma descanso, folga, né? uma folga, né? Porque tem criança que realmente é complicada. Mas você pode pegar o melhor potencial que aquela criança tem. Com certeza. O Henrique, por exemplo, ele tem dificuldade com o futebol. Ele cantou. Quando ele começou a ver que ele não dava conta de dominar, de pegar a bola do jeito que precisava para estar ali no jogo, ele pediu para sair também. É a facilidade Sim. que a gente tem, né? De mudar. Exatamente. E aí existe um perfil autista que ele vai ter mais dificuldade motora. E aí, por exemplo, o Pilates pode ser muito bom, porque ele não tem competição. Eu não vou competir para o ser o melhor no Pilates. Com certeza. E aí o esporte ele é individual, mas ele traz a consciência corporal, ele vai ter mais equilíbrio. Quando o Henrique foi para o Pilates, ele começou a fazer os exercícios com aquela cara amarrada. Ixi, ele não vai gostar, cara, ele não vai gostar. Acabou, e aí o que você achou? Amei. Mas para mim, uma associação do TDAH, das pessoas com autismo, e também isso fala sobre o hiperfoco também, porque muita gente também fala que quase todo autista é gênio, é muito inteligente, não sei se você já ouviu falar isso. São pessoas que têm que descobrir, mas nem todos, né? Alguns são, mas esse hiperfoco, o que é que pode atrapalhar o TDAH, que parece que, acho que até, eu estava lendo, 30%, 50% das pessoas que têm autismo têm TDAH também, né? Você pode falar sobre isso? Sim, muitas pessoas têm o TDAH em conjunto, que a gente chama de dupla excepcionalidade. Então, não é só o autista. O TDAH, ele tem uma hiperatividade, ela pode ser física ou mental, ou os dois, que hoje a gente tem 3 categorias, né, básicas do TDAH, que é o predominantemente desatento, o predominante hiperativo impulsivo e o combinado, que é os dois juntos. E aí... É o meu caso. Que isso é desatento, né, não? Sou hiperativo. O meu que é desatento, né? Minha desatenção é devido à minha hiperatividade. Ah, sim, porque aí tem hiperatividade mental. E essa hiperatividade mental traz para desatenção, vai para desatenção. Tem jeito para fazer algum trabalho, um exercício para melhorar essa desatenção, esse esquecimento? Tem a reabilitação neurocognitiva que pode ser feita, que vai ajudar nessa questão da concentração.
Respondendo a questão do hiperfoco, é quando você gosta, tem interesse em alguma coisa e aí você vai destrinchar sobre aquilo. Né? Então, você vai saber tudo. Então, se a pessoa tem um hiperfoco em pinguim, ele vai saber todos os tipos de pinguim que existem no mundo, nome científico, ele vai aprofundar em tudo. Eu tive um paciente, inclusive, que ele tem hiperfoco em canivete. Ele tem vários tipos de canivete e da última vez que a gente falou sobre esse hiperfoco, ele estava namorando mas era, assim, preço exorbitante. Como é que fala? A disléxica aqui não consegue. Isso. Que ele não iria conseguir naquele momento comprar, mas que ele estava se organizando para isso. Então, o hiperfoco ele pode ser bom, por um lado, mas precisa ter o cuidado, porque ele pode esquecer de tomar água, de ir ao banheiro, de comer. E eu já tive pacientes também que iam parar no hospital por causa de longo tempo em hiperfoco. Eu vou dar um exemplo muito bom. Você falou de hiperfoco e TDAH. O hiperfoco faz assim, eu quero fazer isso aqui. E você entra de corpo e alma, você não vai fazer mais nada na sua vida, se aquilo ali. Você almoça, janta, dorme pensando naquilo. E aí você está fazendo aquilo ali, só que está fazendo de forma bagunçada, porque é a cabeça muito acelerada. E aí dá aquele X de informação. Você vai para a cozinha ali, tomar um copo d'água, você acaba abrindo a geladeira, fala, o que eu vim fazer aqui? Aí você volta para a sala e fala, peraí, eu tô com sede, eu ia beber água. Aí você volta para a cozinha, só que no meio do caminho você encontra um gato, fala, nossa, eu não dei comida pro gato. Sai, no final você não fez nada. Ela ficou... Isso aí é o universo do TDAH. E com o hiperfoco, ele fala, ele desiste daquele hiperfoco porque está muito bagunçado. Aí ele vai achar um outro hiperfoco. Depois ele não vai querer mais continuar porque não deu certo. Ele vai para outro, e para outro, e para outro. Então tem que tomar cuidado, porque senão a vida passa. E foi o que me fez estruturar o neurovetor. Porque eu tinha isso, eu praticava o neurovetor no consultório, nas investigações ali. E aí depois do meu diagnóstico, que eu entendi a minha bagunça, eu falei, não, eu preciso de alguma coisa mais estruturada, preciso do passo a passo, ponto 1, ponto 1, ponto 2, 2.2, estruturar para eu conseguir sair dessa bagunça. E aí acabou que acabou assim, um ponto muito positivo, que a avaliação virou meu hiperfoco. Né? Hoje eu não consigo trabalhar outra coisa que não a investigação. Ainda tenho meus pacientes de terapia, faço terapia também, mas o meu ponto principal, que é o meu hiperfoco hoje, é a investigação, e aprofundando. O TDAH também tem hiperfoco. Isso deu Sim, o TDAH, o autismo, né? Hoje todo mundo fala assim, eu acho que eu sou autista porque eu tenho hiperfoco. Não, o TDAH tem hiperfoco, altas habilidades por educação tem hiperfoco, né? Pode ser a diferença do hiperfoco, por exemplo, de um autista para um TDAH ou autista com TDAH, que ele vai ter mais de um hiperfoco. E eu acho complexo demais, porque eu sempre penso que o autismo é uma doença, sim, para cura, não é cura, não é uma doença, é uma condição. É uma condição. Você nasce Você com nasce, não estou falando que é doença, mas assim, é uma coisa meio de rico. O tratamento do hoje, porque o país terceiro mundista igual o Brasil, parece que os governantes não estão querendo colocar nas escolas públicas, colocar nos negócios de lazer, né? Igual uma escola que tem 5, 10 mil alunos. Não precisava ser. Não precisava ser. Não precisava ser. Todos os professores têm que ter como entrar para aprender sobre autismo, não é? Isso aí a gente tinha que ser lei. Mas você tem ramificações, é que tá um negócio. Outra pedrinha na caixa marimuda, hoje eu vou sair daqui preso. Olha só, quando você fala assim, eu sou autista, ou meu filho é autista, a quantidade de coisas que aparece para fazer, como se tivesse que curar, é um absurdo, né? É como se você não pudesse agir como autista. Você tem que ser consertado. E você vê que eu falei aqui, a gente fala doença, não é doença. Mas é assim que é visto. Mas é assim que é visto. É como é visto. Se você não vai para essa vertente de consertar alguém, você vai para uma outra vertente, que é uma vertente de acolhimento e adaptação de ambiente, você não precisa fazer tudo isso que é muito caro para as pessoas que têm filhos autistas. Vou começar aqui. Eu tenho uma criança autista, eu preciso de 7, 8 terapias. Isso é uma fortuna.
Mas será que eu preciso de 7, 8 terapias? Se você tiver um olhar de inclusão de verdade, não precisa. Vou te dar um exemplo agora que você vai... Vou mexer com a sua cabeça. Você é um cadeirante. Você vai lá pro shopping, eu quero assistir um filme. Estacionamento acessível. Aí você entra no shopping sem problema. Aí você tem um elevador que te leva lá para cima. Quando você vai entrar na sala de cinema, tem todo o caminho aberto para você. Você não pega fila, ainda tem gente para conduzir a cadeira para você. Você chega dentro da sala de cinema, tem um lugar para você estacionar sua cadeira. Você tem toda uma adaptação ambiental para o cadeirante ter uma vida social aceitável. Uma pessoa cega ou tem algum nível de deficiência visual, ela tem em lugares públicos o piso tátil, tem o braille, tem hoje computadores nas entradas que você clica, tem a conversa, né? Você vai conversar com a pessoa, com a máquina. Isso é uma adaptação ambiental para que a pessoa deficiente consiga ter uma vida minimamente tranquila. Isso foi muitos anos para chegar nesse Mas quando é uma pessoa autista, não tem adaptação no ambiente, você vai fazer O terapia. autista é que tem que se adaptar ao ambiente. O autista tem que fazer terapia para ele parar de agir como autista, porque é assim que a sociedade quer. Aí sai caro. Se você fizer ao contrário, por exemplo, vamos entender o que tem, quais são as dificuldades da pessoa autista. Tipo de luz, temperatura, não é? Por exemplo, uma luz do sol tem uma temperatura que incomoda o autista, na maioria dos casos. Qual que é essa temperatura? Já é questão técnica, tá? Chama Kelvin, né? É aquela temperatura entre 6 e 7 mil kelvins. É a mesma temperatura dessa luz branca. Eu estou aqui agora dando essa entrevista, a televisão também está nessa temperatura. Beleza, já me preparei para isso, tomei minha Ritalina. Eu vou sair daqui cansado, vou querer dormir. Eu sou uma pessoa adulta. Eu já entendi quais são as minhas dificuldades e o que eu tenho que fazer depois que eu jogar a minha energia pro ralo, porque ela vai pro ralo aqui. E uma criança na escola? Os professores sabem disso? Os médicos não sabem disso. Alguns sabem. Então, se você estudar sobre autismo, o que é necessário para a pessoa autista ficar bem no ambiente, ele para de desregular. Eu tive um diagnóstico, senhoras e senhores, de retardado mental. Eu não conseguia aprender na escola. Eu não conseguia aprender. Eu chegava na escola, dava tilt. Não conseguia. A professora falava, eu não entendia nada. Eu estava em crise, por quê? Muita gente conversando ao mesmo tempo, onde me colocaram para sentar era num lugar péssimo para mim, a luz do sol entrava pela janela e pegava no meu rosto, acabou, eu não aprendo com luz do sol no rosto. A maioria das pessoas autistas tem problema com o sol, então é um desconhecimento. Aí a minha mãe falou o seguinte, poxa, de novo em recuperação, era primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tudo de recuperação, não, tá errado, me levou para o neurologista. Chegou lá, o que o neurologista fez? Encheu minha cabeça de barrinho, porque os eletrodos daquela época era um negócio, enchia a cabeça de barro, assim, o barro ia escorrendo, naquela meleca, né? E o médico falou assim pra mim, olha pra mim. E eu olhando pra baixo, não, olha pra mim, olha pros meus olhos, tem que olhar pra mim, olha pros meus olhos. Pensa falar isso pra um autista, né? Essa semana eu dei dica para um paciente. Pode fazer isso. Para não olhar só, vamos arrumar um recurso? Olha na ponta do nariz, na testa. Então, isso é horrível. Então o cara falava, olha pra mim, luz branca, olha pra mim. E aí, aquela coisa melecando na minha cabeça, e começou a fazer um monte de perguntas, eu já tava em pânico. E o mesmo pânico que eu tinha em sala de aula. Eu não respondi nada, o que ele fez de leitura do meu cérebro foi ridículo, porque eu estava em crise. Eu saí de lá com um diagnóstico de retardado mental. Minha mãe não me contou, passou um tempo assim, eu acabei extraindo isso dela, né? Aí eu falei, então é isso, cara. Já achei uma explicação na minha vida. Por isso que eu sou burro, né? Eu sou retardado. Eu sou laudado. Com o tempo, eu fui desenvolvendo técnicas para colar na prova, que era um troço incrível. Maravilhoso. Eu e esse cidadão aqui na escola, Eu no meio, não. a gente matava a aula naquela escola, a gente pulava pela janela, em cima de uma casinha de vassoura, jogava bola, junto Primeira vez que eu vejo junto Cleiton com vermelho. outras salas, né? Era educação física da 7ª série, a gente estava na 6ª, a gente pulava a janela, caía em cima da casinha de vassoura, corria, jogava bola, tinha sempre um olheiro ali, de repente a diretora descia e dava só o aviso, a gente corria para o outro lado,
E aí, quando o bicho pegava, a gente ia passar na diretora. Mãe, as influências, não era eu não. Aí, ó, autismo, segui aí. Por isso estão falando aqui, pra controlar mais a gente fazer mais não. Quando o bicho ia pegar, olha, nós vamos ser pegos, a gente corria e passava da diretora. Por quê? Se ela chegasse lá, o que você está fazendo aqui? Não, porque a gente queria falar sobre o Grêmio. Que Grêmio, menino? Vai pra aula. A gente chegava na sala de aula. Onde vocês estavam? Na sala da diretora. Acabou. É um assunto. A gente nunca era pego porque tinha estratégias. A gente tinha estratégias brilhantes para fazer as coisas, né? Mas então como que a gente era retardado? No meu caso era um diagnóstico de retardamento mental. Até que veio para mim, meus filhos dando problema na escola, diagnóstico de autismo. Eu estava fazendo documentário lá em Belém do Pará sobre neurociências, a moça me ligou, olha, vou te explicar, horas comigo na videochamada, me explicando que eu era autista, e eu entendi perfeitamente, falei, cara, que louco. Você lembra, gente? Não tinha Você caderno. se identificou, O meu caderno de sexta série foi com o cabelo segundo grau. Eu não tinha caderno. E sabe o que batata de rabo? Quebrou o caixão. Eles ficavam ali estudando e tal, a gente não ia nem na aula, ficava jogando bola lá embaixo aqui no museu. A hora que ia pra prova, a gente escutava 10 minutos de aula, tirava 8, 10, às vezes lá os 5. Engraçado, quando você falou de pular janela, eu imaginei o museu. Você estuda lá? Eu estudei lá. Eu tenho uma pergunta, eu não sou tão velha, mas em 96. É um tempo onde não era também falado sobre o autismo e eu cresci, né, com várias pessoas que eram, e até então as mães tratavam eles como crianças normais. E uma coisa que me pegou muito no meu ensino infantil era que eles usavam o termo dislexia, falta de atenção. Tem. Seria a mesma coisa que o TDAH ou não? Não. É um transtorno de neurodesenvolvimento também, assim como o TDAH e o autismo, mas é diferente. A dislexia, eu sou disléxica. A dislexia, você vai ter dificuldade para poder entender, interpretar a palavra, a frase, o parágrafo, o texto, né? Principalmente escrito. Então, ele pode te gerar, entre aspas, desatenção, que pode ser confundido com o TDAH, porque como eu não estou entendendo o que eu estou lendo, eu vou desistir. Então não é desatenção, é porque eu não consegui compreender o que está escrito ali. Por exemplo, para mim, ditado era a hora da morte. Eu odiava, porque eu errava tudo. Então o P com B, que é muito comum em crianças, às vezes até hoje. Né? Um dia eu deixei o recado para os meninos, que eu saio... Quando eu tinha o consultório separado, né? Eu saía cedo, o Júnior em home office, e aí eu deixei lá, guardar a roupa. 2 dias depois eu vi que eu escrevi, quartar a roupa. Né? Adulta. E reclamou que eu tinha metido a tesoura na roupa, porra! Isso foi uma piada. Mas, Não esqueci. Então é diferente. A desatenção do TDAH, ele vai entrando pela hiperatividade. Ou eu estou fazendo uma tarefa, o mosquito passa, eu vou prestar atenção no mosquito. Tá lá no ditado, por exemplo, azul. Aí eu vou tentar escrever o azul, eu vou lembrar do mar, do céu, vou pensar em outras coisas. Passou 10 palavras, eu não lembro. Isso é desatentivo. Né? Isso é o desatentivo. O do Cleiton Mota é o outro. Ele fala que eu sou autista. Não, a TDAH. TDAH. Eu nunca... você e o Glaucio, não sei qual que é o mais... Não põe eu não vejo. Fica piorando as coisas. O que é a mente TDAH? Você fala alguma coisa, eu tô te ouvindo. Aí, ela vai falar uma outra coisa. Eu já associei essas duas coisas, eu já entendi para onde vocês vão, eu já fiz todo o meu procedimento de resposta na minha cabeça, eu já sei tudo. Só que, a partir do momento que ela falou uma outra coisa, eu já fui para outro lado. Quer dizer, eu não vou tocar nesse assunto, porque eu já processei ele inteirinho. E aí eu já tenho toda a minha resposta de acordo com a associação de vocês 3 aqui. Estou pronto para responder, aí ele me fala uma outra coisa. Já tô caminhando para lá. Cara, é uma velocidade absurda de pensamento. Eu tenho isso, eu raciocino 3, 4 vezes, 5 vezes coisas ao mesmo tempo. Aí eu convivo com as pessoas assim, às vezes sabe o que você passa como arrogante. Você sabe disso? Você sabe como. Você é dito como arrogante, mas. Ele nem me respondeu. Eu já pensei a resposta da outra, já tô no outro negócio falando. Eu falo no telefone, resolvo um negócio assim.
Então, como é que pode? É muito rápido. Hoje o Jota chegou com o Henrique da escola, eu estava almoçando, que eu precisava sair correndo para outra atividade. E aí eu comecei a falar com ele uma questão, e depois que eu estava lá fazendo a minha unha, eu lembrei que eu não concluí a fala com você. Porque eu já fui falar do almoço, fui perguntar pro Henrique, eu estava acabando de almoçar, perguntando pro Henrique se ele, como foi a escola, se foi tudo bem. Comecei a falar desse assunto. É porque não tomou conserta hoje, né? Pois é. Pior que eu tomei. Só matar esse assunto aqui, mano. Aconteceu isso ontem. A gente saiu da saladeria da Carol e ela tem um freezer que é 110. Aí eu mandei fazer uma tomada para 110. E ela fica do ladinho da 220. Aí a minha mãe, ela vai lá de vez em quando ver o que tá acontecendo. A hora que a Carol tirou para descongelar esse freezer, ela tirou da minha tomada e veio na minha cabeça na hora. E vai descongelar, vai pingar água no chão, a minha mãe vai vir, vai tentar rapar e vai ligar o freezer de novo para tomar 220. Isso. Falei, Carol, não é legal. Não é possível acontecer isso não. No outro dia, o que aconteceu? Freezer queimado. Exatamente. Não queimou, por Deus, mas ligar 220. Mesmo jeito que eu pensei. Vamos lá, vamos entrar no outro assunto. Então. Mas assim, foi 10 segundos. É TDAH, mas quando você faz esse processamento ultra rápido, você já pregou tudo isso, isso aí tem a ver com altas habilidades, tá? Tem que... Só TDAH não faz isso. Então não preciso te dizer mais, né, sobre seu diagnóstico. O lance da altas habilidades pode ser confundido com TDAH. É importante fazer uma investigação nisso aí para não ter diagnóstico errado, para não ter que ficar tomando medicamento errado também. Mas a maioria das pessoas de altas habilidades são TDAH. Igual a maioria das pessoas autistas são TDAH. Você falou 37, não existe uma única pesquisa, né? Existem várias e a maioria das pesquisas mostram que a grande maioria das pessoas autistas são TDAH. E isso aí, cara, é bem complexo. Porque a gente tá falando, já não tem especialista para autismo, cara, tem que ser especialista nos dois, de todo jeito. Precisa. Então, eu acho que mais do que especialista acadêmico, precisa da vivência. Porque na vivência a gente consegue perceber que tem níveis. pequenas coisas. Hoje, Pequenas grandes coisas. pequenos detalhes, né, que eu quis dizer. Mas hoje, no atual DSM, que é o manual médico da medicina, que a gente utiliza para poder fazer os diagnósticos, né? Pegar isso. Hoje não mostra mais, não tem nessa nova versão o nível 1, 2 e 3. Autista é autista. Quando a gente fala dos níveis, não é no sentido para fechar o diagnóstico, mas é o quanto ele precisa de suporte. E como é que você chama ele? Paciente? Paciente? Isso. Deixa eu falar, assim, era uma te pergunta, até cortei aqui. No seu entender, como que está o avanço do diagnóstico? Assim, porque quando mais clientes você vai atendendo, mais pacientes você vai atendendo, mais você vai descobrindo forma diferente. Cada um tem um jeito de agir, você vai pegando isso. Como é que está hoje no mundo? Você acha que tem muita coisa para ser descoberta ainda? Está no caminho assim, não, esse aqui é o teto, já descobriu, só falta fazer adequações de tratamento? Eu acho que pode melhorar mais. E uma coisa que ainda é muito associada é o autista com perda cognitiva, né? Que é o retardo, como já foi dito antes. Porque na minha experiência, até hoje, eu não fiz diagnóstico nenhum de autistas com deficiência intelectual. Pelo contrário, a maioria das pessoas que eu fiz o diagnóstico tem altas habilidades de superdotação também. É um autista de altas habilidades de superdotação. Nós estamos querendo dizer aqui, e isso vai virar artigo em breve, eles trabalham com artigos também, né? Está publicando algumas coisas, que de forma empírica, dentro de consultório, mas não é qualquer coisa, estamos falando aí de consultório que recebe 8 por dia, né? Imagina o que não sai por ano. 8 pacientes por dia. E esse dado que ela passou mostra que se a gente não colocar todo mundo no mesmo patamar, não é só gente, vamos colocar, tem pessoas assim, assado e autistas. Dentro do universo autista, para quem não tem perda cognitiva, e quem tem também, né, a minoria,
É muita gente, mas é a minoria. Quem não tem perda cognitiva, o padrão dela é um padrão de altas habilidades. O que eu estou falando para vocês aqui hoje pode ser que surja no DSM-6. O cara, às vezes, é chamar de... Tá pensando que é uma coisa retardado pelo pejorativo, mas o cara, né? Você já viu o que é pejorativo? Mas o cara, às vezes, tem um retardo mesmo, né? Que faz ele ter esse retardo. Os outros falando no pejorativo, ele é retardado. Dói esse peso, né? Não é? Eu cresci Pesada a palavra. Pesado. Pesadíssimo. É pesado. Na verdade, todo mundo tem ganhos aqui e perdas aqui. Eu vou jogar bola, você lembra? Uhum. Tragédia, né? Poxa vida. Mas eu sei fazer outras coisas. Então, em que eu tenho perda? Em que eu tenho ganho? O rótulo é ruim, né? Eu penso assim, o que foi falado, e a gente, dentro das dificuldades que a gente tem na vida, a gente consegue se adaptar, né? E com crianças com TDAH, com imperativa, TDAH, né? Autista, eu passei a perguntar para os pais qual o grau, um laudo, pelo menos, para que nos ajudasse a entender. Porque se ele tem um laudo, é que sinal que procurou as pessoas competentes para poder fazer um laudo. E quando chega para nós, Fala a terceira pedrada. eu faço com aquele para falar assim, olha, infelizmente eu não tenho preparo para cuidar disso. Por quê? Eu acho que você deve procurar uma pessoa especializada. Isso aconteceu várias vezes, para que não deixasse a família sem Você fez ótimo de falar, assumir, olha, não tem condição. Isso é importante. Perfeito. É porque nós Porque somos... você tá se respeitando e respeitando aquela criança. Mas os colegas, né? Fundo. Os colegas, eu acho que isso vai ajudar por todo mundo dentro do pacote. Pois é, mas é que tem um negócio. Olha onde que eu vou chegar. Sim. Vai ser fundo isso aqui, a terceira pedrada de hoje. Tô falando que eu vou ser preso aqui. Quando a gente olha assim, não, essa criança tem um laudo do neurologista, de um psiquiatra, do neuropediatra, não, então tá tranquilo. Será que tá? Pelo que você Um laudo bem feito de uma pessoa neurodivergente não tem 2 páginas, você tem quase 30 páginas. É um absurdo. E o que a gente precisa entender quando você vai ler um laudo desse? Quais as características sensoriais dessa criança? Entendi. Não é nem a questão de ser só nível 1, 2 ou 3 de suporte. Com as características sensoriais, você vai saber se você pode tentar abraçar a criança ou se ela não vai querer um abraço. Você vai conseguir ver um monte de características, né, que talvez você nem tinha visto, mas com um laudo bem feito, então isso aqui incomoda, isso aqui não incomoda, então eu sei o que fazer. Mas será que a gente tem isso nos laudos de médicos? Não... É raro, precisa ter, porque quando você fala assim no Brasil, para você ter um laudo que tenha o reconhecimento, você utilizar os benefícios, é necessário a assinatura médica. Será que os médicos estão preparados para isso mesmo? Eu estou colocando isso aqui em xeque mesmo, porque os médicos não é só porque eu sou um psiquiatra que eu sei falar de autismo. Não é porque eu sou neurologista que eu sei. Eu sou apto a dar um laudo preciso de autismo. Não é. A pessoa tem que aprofundar nesse assunto. E quem não aprofunda nesse assunto vai dar com os burros na água. Por exemplo, um autista, ele é uma pessoa que tem hiperfoco. Você fala, você é autista. Ou eu estou me identificando como autista. O que eu vou fazer? Eu vou estudar tudo sobre autismo. Eu vou estudar tanto sobre isso que eu vou saber muito mais que a maioria dos médicos. E aí chega lá, a gente ouve cada bobagem. Do nível de você não, tô te vendo aqui, você não é autista não. Dessa rasura. Acho que é uma cara, você tem que ter uma cara de autista. Nem usa frase, você é normal. Não, a gente ouve absurdos assim, não, eu tô te vendo. Se você é formado, você fez faculdade?
Você não pode ser Você é uma autista. pessoa normal, você não A tem gente autismo. ouve essas potocas de médicos. Mas eu tenho uma Não todos, paciente que ela foi no neurologista e aí ela saiu de lá aos prantos porque ele bateu a mão na mesa e falou: você não pode ser autista. Você tem filhos, você é formada, trabalha. Tem que ter uma habilidade na Olha o tamanho do capacitismo do cidadão. Isso aí cabe processo. Uma pessoa dessa, ela pode sair, procurar um advogado e processar o médico por um absurdo desse. Isso que eu perguntei no começo sobre quem dá esse laudo correto, porque você falou assim, os médicos, é muito fácil assinar um papel, ele era o dia, mas ele não é. Pois o médico pode ser especialista. Mas ele, Só que não é, você não pode generalizar. Ah, o cara é psiquiatra? Pode? Não é assim. Mas na canetada pode, na canetada. Na falando assinatura. nisso, Ele assina. então nesse E é reconhecido que ele falar naquele papel e assinar, tá reconhecido. Mas será que ele está apto para Isso isso é um mesmo? perigo. Que isso? mas é uma De faculdade. alguém que está em jogo? A faculdade que ele fez, ele não deve ter tido uma aula de. Não tem uma hoje- formação de. Muito raso, Cleiton. Não tem uma tese sobre autismo que ele fez. Esses dias de uma paciente que a graduação de medicina hoje está orientando esses novos médicos não darem laudo para adultos. Ah, Porque Porque muitos não acreditam que o adulto possa ser autista. Aí é uma pergunta que eu tenho, assim, na minha alma, sabe? Que é assim, o autista criança, quando ele for adulto, ele vai morrer ou ele vai curar o autismo? Porque autismo não tem Vai cura. morrer autista ou vai se curar? Não, mas assim, ele vai morrer, ele vai deixar de existir porque ele ficou adulto. É, porque Esse se não não existe né? autista adulto, né? chegou até pô, acabou. Você não, Mas é você não porque existe mais. vem muito daquela pergunta, daquela fala que eu falei. Eu tenho 30 anos, vou fazer, né, 30 anos. Em 96, eu não ouvia se falar de autismo. Eu estava na minha quinta série, não tinha pessoa autista. E muito pouco dislexo. Dificuldade, mas não era falado. Percebido. Não era percebido. E aí a gente foi tratado, não vou usar o termo normal, mas como crianças comuns, que faz atividades comuns, que faz atividades... Ah, não, isso é preguiçoso, É. é desatento, Entendeu? deixa pra lá. Ou então, até mesmo, uma fala que foi engraçado, né? Mas realmente isso era realidade. Por exemplo, na época da minha mãe, eu falei assim pra minha mãe: e se eu tiver TDAH? Ela, nossa, se eu soubesse disso, eu ia ter te dado um tapa que ia melhorar rapidinho. Porque antigamente era assim. Sim. A criança tá ali dando trabalho, tá ali focada em uma coisa que não tem que estar. Vamos dar uma... O meu cacete planeta, às vezes na base da. O meu diagnóstico foi aos 30 anos. Sim, e foi bom E pra chegou você. uma especialista em mim e falou: você é TDAH. Eu, não sou TDAH. E essa briga perdida. Eu falei que não era e acabou assim. E aí ela falou: você é. Ela trouxe algumas coisas, aí eu fui estudar, fui aprofundar no assunto. E aí eu me deparei com o TDAH em mulheres, que é diferente do TDAH em homens. Assim como o autismo, é diferente as características do homem como o das mulheres. Pelo mascaramento. E muitas escalas também, e muitas escalas que a gente tem ainda hoje, está começando a mudar isso agora, que os parâmetros são todos masculinos, de todos os testes, tanto para TDAH quanto para autismo, por exemplo. Há outras habilidades também. Então, agora a gente está tendo essa diferença. E por que as mulheres é diferente? Porque elas têm mais recursos para mascarar o comportamento, as dificuldades. Isso é o pilar de tudo. Deixa eu falar uma coisa assim que. Deixa eu até te cortar aqui, mas assim, eu sou entrevistador que não fez pesquisa, não, mas eu vou perguntar. Um país igual o Brasil, que tem muito malandro, tem os benefícios do governo, alguns benefícios que é dado para pessoas autistas, né, com autismo, família e o TDAH, eu não sei. Muito. Se tem placa de cachorro, é porque tem cachorro, né? Então, às vezes não é para fechar também, não, porque tem muito malandro que ele quer falar que tem depois de adulto, para aproveitar desses benefícios. Tem. Infelizmente, tem muita gente que aproveita desse tipo de coisa. Inclusive, dificulta para quem não é malandro, né? Uma pessoa que ela é autista e ela tem dificuldades, ela deveria usufruir disso. Só que na hora de você fazer todo o procedimento, o pessoal já olha desconfiado. Por quê? Já passou tanto malandro ali.
A gente recebe muita gente na clínica que chega lá tudo querendo o diagnóstico de Você autismo. trabalha com isso, mas assim, é estranho uma pessoa igual aos 50 anos. Por que você quer isso? Não, eu vou te Né? falar. Ela tá com 50 anos, não é verdade? Não, mas eu vou te explicar isso aí. Eu gosto de números. Adoro números. Hoje, a pesquisa norte-americana, que é muito séria, inclusive, eles atualizaram. A média lá é 1 para 31. Cada 31 pessoas, um é autista. Isso aí faz a gente repensar um pouquinho. Falei, caramba, se tá 1 para 31 dentro de uma sala de 40 alunos, pelo menos um vai ter. E não tem. A outra coisa que é importante, uma pessoa que chega para fazer diagnóstico, e ela está desejando o diagnóstico de autismo. Geralmente, essas pessoas que desejam o diagnóstico por algum motivo, elas não recebem o diagnóstico de autismo, não passam nos testes ali, né? E é quase unânime. É quase unânime. Igual é quase unânime uma pessoa não receber só um diagnóstico. Eu chego lá para fazer o diagnóstico de neurodiversidade, eu saio somente como autista, é quase nulo. Nós temos aqui quase uma década de trabalho com isso, e nós tivemos 5 pessoas que saíram lá somente como autista. É autismo e uma série de outras coisas, né? São comorbidades diversas que se acumulam ali. É importante ver isso aí. Aí você me fala sobre o diagnóstico de uma pessoa. Eu tive meu diagnóstico com 39? 43. Cleito, eu nasci de novo. Nossa, foi transformador. Eu nasci de novo. Eu falava, achava que eu tinha ficado 3, 4 dias aéreo voando. Aí ela falou assim, que você ficou quase um mês assim. Não dava para conversar comigo, eu tava ressignificando a minha vida. E foi quando eu aprendi, minimamente, quando eu falei das características mínimas, né, do autista, foi nessa fase que eu aprendi as mini expressões dele. E esse óculos dele, por exemplo, agora, eu detesto ele, porque ele é escuro, eu não consigo ver as expressões. Né? Hoje já tá menos, mas no início, tudo bem. No início do diagnóstico dele, ele ficou muito inexpressivo. E aí eu comecei a detectar. E aí quando a gente vai detectando, eu sempre confiro com o paciente, né? Conferia com ele também. Ó, eu acho que você tá rindo agora. Mesmo, E aí na cabeça dele, ele estava de orelha a orelha. Foi um absurdo, porque eu sorria pra tudo. Nossa, eu tinha que ter pego aquela foto da praia. Tinha, eu pensei nela. Eu ria pra tudo. Eu chegava aqui, já fazia piadinha, ria. Eu vivia rindo. E eu vivia cansado. E eu vivia depressivo. Quando eu me descobri autista, 43 anos de idade, eu dei uma ressignificada, deu um choque na minha cabeça. Eu comecei a ver o tanto de coisas que eu estava vivendo e sendo criticado até por mim mesmo, sendo que é só da minha característica. Então eu comecei a me aceitar. Eu me aceitei tanto que eu parei de mascarar. Quando eu vi, eu estava rindo por dentro, eu parei de rir por fora. E ela falava assim, a gente foi pra praia, né? Falou assim, nossa, olha só essa foto que você fez aqui, nós tiramos. Né? Você não tá gostando da praia, não? Eu te obriguei a tirar essa foto? De fato, eu não gosto muito de praia, mas eu não tava triste. Não, é porque... Aí quando eu vi a foto, falei, caramba, né? Que carranca. Você tá descrevendo... Rindo por dentro. Eu sou desse... Eu vi o que ela fez, acho que eu tô nervoso, eu tô calmo. Você não falar nisso? Quando você... Né? Ah? Você tá descrevendo uma série que eu quis ver porque ela pegou muito nesse ponto. Não é muito o que é série, né? Então, bem figurativo, mas o Dr. Murphy. O Shaw Murphy, ele é um cirurgião autista. Então, ele cria todo o trajeto daquela doença, ou do câncer, ou do projétil que tá dentro do corpo, pra onde foi parar. Tipo, a pessoa tá lá entrando em sepse, ele fala, gente, para! E ele fica lá 5 segundos, faz isso, porque tá ruim. Ah, tá. Ele pré-fez na cabeça Isso, seu. só que o que você está falando que você fez, ele é uma pessoa que viraram pra ele e falaram assim, Shaw, você tem que sorrir. Você tem que ter um sorriso simpático pra poder falar com o paciente. Aí ele chegava na sala dos pacientes e Pois é, mas a gente aprende a fazer isso na base das terapias estúpidas que tem. E eles começavam a perguntar pro paciente, eu estou rindo honestamente? Sabe? Então,
Eu não sabia que era dessa forma. Honestamente. E agora te ouvindo. A gente vive de forma não honesta com a gente mesmo, a gente segue algumas terapias aí. E eu sou contra mesmo. Tá para existir um neurotípico que fala que eu preciso, ou que meus filhos autistas precisem, sorrir para a sociedade. Tá para existir alguém que me convença que autista tem que olhar nos olhos. Ó, banana para a sociedade. Se isso me incomoda, eu não vou fazer. Isso é a questão de você ter um autoconhecimento e bater o pé por isso. Por exemplo, eu tenho meus tiques, né? Por exemplo, hoje eu não tô com caneta, mas quando eu tô com a caneta, eu quase destruo a caneta, né? História não. Essa é uma de clique. Eu fico rodando e batendo, papapá. O que é isso aqui? Eu estou me autorregulando. O meu cérebro avisando, olha, você precisa se acalmar. Então eu uso, isso se chama sting, ou então estereotipia. Você precisa se acalmar. O cérebro avisou, então eu estou fazendo, batendo o pé, alguma coisa. Aí essas terapias começam a moldar a gente para não fazer isso, porque não é bem visto pela sociedade. O pode falar desse... O editor A gente aí... foi o pi. Pode falar? Pode falar Não, caça de polícia. Então vamos mudar o termo. Não pode o O autista tem características que devem ser respeitadas. O autista não olha no olho porque não gosta, porque não é agradável. O autista faz sting, faz estereotipismo porque precisa se autorregular. Se a sociedade não está satisfeita com isso, o problema da sociedade. É por isso que existe um monte de gente com depressão profunda. O índice de suicídio no autismo é quase 10 vezes mais, é 9 ponto alguma coisa, né? Porque a pessoa não pode ser autista. E o É pior, obrigada a ser outra coisa. e o pior é que eu acho que não vai mudar tão cedo isso. Deveria mudar, porque os suicídios vão continuar. Porque se isso não pegar forte, ensinar nas escolas os outros amiguinhos, como é que funciona, porque não adianta você cuidar só da pessoa, mas em volta não tá cuidado, aquela pessoa sempre ela vai ser excluída. Isso não Mas você adianta. sabe que Você só ameniza, só dá um remedinho. quando eu vou fazer atendimento de criança e adolescente, o meu pré-requisito é que os pais e os cuidadores estejam em terapia. Senão eu não quero. Porque não adianta eu trabalhar com aquela criança, com aquele adolescente, e o que está em volta dele não respeitar ele. O próprio primo, o Porque próprio irmão. eu Posso falar disso ensino, aí? como o Jota está falando, eu ensino os meus pacientes a ser autênticos. E a autenticidade dele não é chegar correndo e rir, brincar e pular e abraçar. Isso é Não. vínculo. É ele dar conta de fazer aquilo que ele consegue fazer. Então, por exemplo, num ambiente social, se ele consegue ficar 40 minutos, vai ser intenso para ele 40 minutos. Ele vai ficar bem naqueles... Se ficar 41 minutos, ele já está em sobrevivência. Maria, eles falam que, Ele assim, tem que ir embora. cortando, mas bem no assunto, estão preocupados com o raciocínio também. Muita gente fala que autista ele é egoísta, ele não é amoroso, isso é mentira. Ai, é completamente. Eu vejo falar direto, porque ele é meio no campo, ele é social, não é Não, isso. não A cabeça é. dele tá outro. Tá pensando em outra coisa, mas Aqui, ó, enfim. expressão social é baixa. Né? Mas, por exemplo, a questão da empatia. Tá para nascer uma pessoa mais empática do que um autista. Só que ele tem dificuldade para poder verbalizar aquilo. De expressar. Porque tem muitas vezes ele não sabe o que é aquilo. Então, ele te vê triste, ele sabe que você tá triste. E às vezes aquilo vai entristecer ele. Mas às vezes ele não vai conseguir falar assim, nossa, Cleiton, eu tô triste porque você tá passando por isso, tô vendo que você tá triste. Ele não vai conseguir falar isso. Né? Ou tá feliz, ou tá frustrado. Ele não vai saber falar. Esse olhar dela, isso que ela tá falando, gera um vínculo absurdo. Eu posso falar dela, porque acho que se ela fosse falar isso aí, talvez ficaria estranho, mas eu posso falar dela. Tem gente que vem de vários países para fazer a investigação com ela. Por quê? Porque é falado, olha, aquela pessoa lá é diferente. Por que é diferente? Porque cria vínculo de verdade. E eu confiro com o paciente. Então, por exemplo, se eu vejo... Você ia falar isso? Desculpa. O que é a diferença de um vínculo verdadeiro? Alguém que respeita as suas condições, as suas características. Você fala, cara, eu quero ficar junto com essa pessoa. Eu acho que não teve ninguém até hoje que passou pelo consultório que não ficou apaixonado por essa profissional, pelo vínculo. Diferente de métodos de adestramento humano.
que a pessoa vai criar vínculos igual você cria vínculo com o cachorro, dando docinho para adestrar, né? Se faz o que eu quero, te dou docinho, te dou prêmio, mas se você fizer o que eu não quero, o que eu acho que não deve ser feito, eu vou te punir. Dessa forma, essas técnicas lá atrás, quando elas foram criadas, né, era feita através de tapas e eletrochoque. Só que se a pessoa der tapa e eletrochoque hoje, ela vai ser presa. Então não se dá mais tapa nem eletrochoque, mas adestra igual cachorro. Sim. A filosofia desses adestramentos é a mesma, não mudou. E nós trabalhamos a vertente da neurodiversidade. O que é a vertente da neurodiversidade? É você poder ser quem você é, ser respeitado. Meu filho não foi adestrado. Ele está arrebentando na escola. Todo mundo quer uma criança igual o Henrique, porque para a escola é até propaganda ter um menino que está tão desenvolvido assim. A minha filha mais velha teve o mesmo problema que eu. Não conseguiu fazer nada. Só faltou para ela o diagnóstico de retardado. Qual que é a diferença disso? A diferença é que quando a gente descobriu que o Henrique era autista, nós demos um suporte respeitando a condição dele. E eu enchia na escola e falava, ele é autista e ele tem que ser respeitado. Alguns professores às vezes entravam em contato com a gente querendo que a gente fizesse alguma coisa no sentido de adestramento. Não. E ele vai para a escola com algumas coisas na mochila. Ele precisa de apertar, coisas assim. Se precisar de usar óculos, ele vai usar óculos escuros na sala de aula, porque a luz vai incomodar. Nós estamos adaptando o ambiente para ele. Resultado, o moleque está muito bem. Está voando, feliz. Ele está feliz. É o autista diferenciado. Feliz. A gente nasceu para ser feliz, mas a gente não pode ser feliz porque a gente não pode ser autista. Deixa eu Isso tá escrito no meu livro, isso aí, ó. O vínculo de verdade. Deixa eu chegar nesse ponto aqui agora, porque nós estamos encaminhando no final. Ô, Jota, deixa eu te falar aqui. Você é cineasta, você faz também um trabalho de pesquisa sobre autismo, você vai fazer também um documentário e você fez esse livro aqui, ó, Como Gerar Vínculos e Ajudar no Desenvolvimento das Pessoas Autistas. Best-seller, pode ler. Vamos começar a ler aqui. Fala um pouco desse livro aqui para nós. Cara, esse livro aí, ele é meu autorretrato e... Não é só meu, né? Porque isso aí é uma experiência que eu tenho dentro da família. E quando eu vi isso acontecendo dentro do consultório, tanto que isso foi um diferencial tão grande, né? Esse olhar da neurodivergência, que eu comecei a fazer vídeos. Eu comecei a escrever um monte de roteiros e fazendo vídeos. Chegou numa quantidade absurda, eu não tinha postado nada. Eu tenho uma preguiça de edição que você não faz ideia. E aí o que eu fiz? Eu peguei esses roteiros e comecei a adaptar para fazer o livro. Só que mexer com algo que a gente tem um hiperfoco explode, né? Na cabeça. E aí eu comecei a produzir o livro. Eu terminei ele acho que 5 vezes. Aí acabou, beleza, tava já produzindo a parte final, tal. Aí vinha mais um apêndice. Fiquei preso aqui. Aí vinha mais um apêndice. Vou acrescentar. E fui acrescentando. De repente o negócio aproximou 300 páginas ali. E falei, nossa, se eu não abandonar, eu não vou acabar isso nunca. Isso é hiperfoco de uma pessoa autista que defende o ponto de vista da neurodiversidade, que é contra adestramento. Esse livro aí fala muito sobre como gerar vínculos, que é a capa do livro é isso. Porque não adianta você se predispor a trabalhar com autismo ou se predispor a ser um bom pai ou mãe de pessoas autistas se você não souber gerar vínculos. E o vínculo forte, aquele vínculo que ancora mesmo, ele só acontece quando as coisas acontecem de verdade. Porque o autista, ele é uma pessoa que ele nasce com algo diferente. Ele consegue observar as pessoas, ele observa comportamento humano de uma forma muito diferente da pessoa neurotípica. Então, se eu não estou sendo verdadeiro com a pessoa autista, ela vai saber, né? Então, quando você tem verdade no processo, quando ele é respeitado, cria esse vínculo. Criou vínculo, você consegue sim dar suporte para a pessoa. Ela pode estar lá no Japão, sendo perturbada no aeroporto, porque é um ambiente hostil para autista. Você vai conversar no WhatsApp com essa pessoa que ela criou vínculo, ela já se acalma, ela já consegue assimilar.
já consegue fazer leitura do ambiente, já não perde mais o voo, né? Só com um contato de WhatsApp, isso não é brincadeira. Mas como que isso chega nesse ponto? Com vínculo verdadeiro, que é o que eu ensino nesse livro. Chegando no final aqui, falar com vocês, a gente teria 2, 3 dias para conversar sobre isso. O autismo É gostoso. Tá? é uma ignorância no Brasil, me incluo no meio, mas a vontade de você estudar, eu peço desculpa, vou me preparar melhor da próxima vez, eu garanto. Que isso? Porque tem muito assunto legal para você falar, que ficou aqui, não dá tempo de 1 hora, é um espaço, tem muita história, vai entrando, vai lembrando de uma coisa. O negócio que eu não falei que eu quero no próximo programa. Promete voltar depois, logo que vocês voltar para falar, ó, se tiver de novidade lá, pode fazer. só fazer o Eu vou- Antes de encerrar, é só uma perguntinha igual eu. Eu sou terapeuta, é um conselho de vocês para pessoas da minha área. Terapeuta holística, não trabalho com terapias convencionais, né? Sou super contra adestramento, mas só que já peguei muitas pessoas, eu trato como atendidos, porque quem procura a gente não quer ser reconhecido como paciente. Certo. Não quer sentir que tem algo a ser tratado, né? Então, aquele atendido que eu tô ali, muitas das vezes, Júlia, acabei de pegar o diagnóstico, meu filho é autista. Ou, eu sou autista, e ela tá naquele ponto de desespero. Como esse profissional, como eu, poderia agir com essa pessoa? Acho que o primeiro passo é o acolhimento, respeitando aquele processo de luto, porque em vez de a gente vê o luto como morte só, né? Mas não é só morte. Então, ele vai passar pelas 5 fases do luto, naturalmente. Então, eu acho que o primeiro passo é acolher, ajudar ele a entender o que ele está sentindo sobre aquilo. Se está fazendo sentido o diagnóstico, se não faz. Né? Eu acho que esse é o passo principal. A imposição, então, tá fora. Eu acho que tá. Eu acho não, com certeza. Porque tem algumas pessoas que é obrigado você a aceitar. Não há, você não pode obrigar a aceitar, tem que esclarecer. Mas é que acontece? Quando o pai e a mãe não aceitam o autismo do filho, vai botar em adestramento, que é tudo que eu falei aqui. Tem que aceitar. O primeiro passo é aceitar o autismo. Entendi. Eu entrei em luto, sabia? Quando eu descobri que a minha filha, caçula, não era autista, eu entrei em luto. O papo tá bom, vamos deixar essa história pro próximo. No próximo você vai me chamar, não vai? E vai embora. Porque eu quero contar a história que eu estava dirigindo o Lázaro Ramos e o Cleiton Mota lá em Belo Horizonte e eu entrei em crise autista, eu não sabia o que era A autista. Globo chamou nós fomos pro Belo Horizonte, ele trancou no banheiro lá, e eu com crise de choros. Ele até na época já não sabia que era autista, tudo falou assim, o cara tá pneu, droga ele não usa, isso é doidura. Mas então, eu queria deixar ele em Belo Horizonte internado lá, cara. Então, muito obrigado. Lucas, valeu, Tiagão, Moacir, valeu demais, Júlio. Valeu. J. Arantes, sucesso pra vocês dois. Marília, muito obrigado mesmo. E sucesso na vida de vocês. Muita saúde, família, pros filhos de vocês lá. E depois eu tenho o endereço dela aqui embaixo, ó, o telefone, pra vocês procurar ela. Alguém nesse vídeo aí tiver alguma com autismo, quiser pegar uma aula, alguma coisa assim com eles, estão à disposição. Aqui embaixo você procura aqui. Muito obrigado a você que assistiu mais esse programa aqui. Você está em casa, atrás da caminhonete, de trás do paiol, onde você estiver, com o celular. Mas não é, você está em casa, na televisão, não. Onde você estiver com o celular, está no banheiro. Obrigado mesmo. Segue a gente no YouTube, no Instagram. E logo a gente vai estar no TikTok também. E muito obrigado, viu? Até o próximo podcast. Valeu demais, gente. Obrigado.